Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez com o nosso quadro Palavra que Revigora. E todos nós sabemos que, mediante a palavra de Deus, quando Ele libera a palavra dele, enfermidade não permanece de pé, nós somos libertos, curados, nós somos revigorados pela palavra dele. Mais uma vez, nós estamos aqui nesse quadro Palavra que Revigora. E hoje, a nossa convidada é a nossa pastora Josi, uma pessoa muito especial. Ela é esposa, mãe, pregadora, pastora presidente do Ministério Tanque de Betesda e está aqui hoje para poder conversar, não só conversar, mas para a gente poder se aprofundar na palavra do Senhor. Ela também é fundadora de um projeto lindo com mulheres que é Transformadas para Transformar. Um lindo testemunho ela tem, e eu creio que através dela, através de nós que estamos aqui, Deus falará ao teu coração. Então, a partir de já, eu quero te convidar aqui. Você que está aí nos assistindo, que está nos acompanhando, aproveita essa oportunidade. Clica aí no botãozinho de curtir, comenta, compartilha, manda para as pessoas que você acha que deve ser edificado, que você tem certeza que vai ser tocado pela palavra do Senhor, para que esse canal possa alcançar cada vez mais vidas, porque esse é o nosso intuito. Nosso intuito não é ficar famoso no YouTube. Nosso intuito é que as pessoas sejam tocadas pelo Espírito Santo. Estou aqui também com a nossa pastora, que é a fundadora deste projeto lindo, pastora Muriel Carvalho, está aqui conosco hoje, todos os dias, né, bem? Hoje e todos os outros dias ela está aqui. Então, aqui está a nossa pastora Josi. Pastora, seja muito bem-vinda, tá bom? É uma honra recebê-la aqui. Obrigado pelo carinho, obrigado por estar aqui, por aceitar o nosso convite, tá bom? Fique à vontade aqui. Amém. Você está na casa do Pai. E Amém. onde há liberdade do Espírito, nós podemos ficar à vontade, tá bom? Amém. Não é mesmo, minha pastora? É isso aí. Não podemos esquecer de mencionar o principal convidado, que é o nosso Senhor Jesus, Sim. né? E é por isso que nós estamos aqui. Eu estava até sentindo falta de você, né? Que a gente... Né? Vocês vão ver aí alguns vídeos. Fernanda não estava, passou por um procedimento cirúrgico, né? E hoje, graças a Deus, ela está aqui de volta. É sempre bom ter ela aqui, a companhia dela, uma jovem aí cheia da presença de Deus também, que tem um conteúdo dentro da palavra que é incrível também. Quero, com muita alegria, muito carinho, pastora Josi, obrigada, gratidão, viu? Quero agradecer por aceitar o convite e fazer parte aqui com a gente, né? Conheço a sua história, né? A gente crescemos ali praticamente vizinhas, né? Infância, né? Então, desde menina aí, o que eu conheço da senhora não é o que eu ouvi dizer, mas foi o que eu vi. E eu até pedi a ela permissão, né, para que a gente use como tema base dessa conversa. Arrepiei já e nem é de frio. O nome do projeto dela, que é Transformadas para Transformar. E é tão bonito falar, né? Falar não pesa. Falar não pesa. Mas a transformação, o processo da transformação pesa e pesa bastante. Então, assim, eu já quero começar perguntando para a senhora como foi que surgiu esse projeto, esse nome, da onde foi que saiu? Foi um estalo? Foi através de um processo? Você orou, Deus revelou? Porque a gente sabe que não é só um tema, existe, né, ali um trabalho de acordo ao nome, né, que é levado, e é por isso que a gente sabe que a transformação em si, ela pesa e pesa muito, né? É verdade, pastora Muriel. A paz do Senhor Jesus, paz Fê, né? Paz. Também já conheço muitos anos. Pastora Muriel não é só uma amiga ministerial, né? Já é de infância. Amém. A gente conhece bem, né? Quase vizinhas de esquina de rua, né? E temos também uma história juntas, né? E para mim é um privilégio estar aqui hoje, honrar esse projeto também, seu, porque eu creio que vai crescer muito. Amém. E pode me chamar 10, 20, 30 vezes que eu estarei aqui para Glória a glorificar o Deus. nosso Senhor Jesus. Eu gosto assim. Né? Porque nós sabemos da importância
os projetos, né? De Sim. cada um, o valor, né? Sim, sim. E para mim é uma honra estar aqui também. Os meninos estão ali atrás, escondidinhos também, a equipe, que Deus também abençoe. Amém. São muito tratáveis e educados, as meninas. Então, pastora, quando a gente fala assim de um trabalho, sempre no começo não é só eu, né? Aham. Tem pessoas também, né, que passou por esse trabalho. E falando assim das mulheres transformadas para transformar vidas, né, que é um pouquinho, como eu posso dizer, os dias de hoje. Hoje, para mim, é algo assim que eu agradeço a Deus, mas foi muito dolorido no início, porque nasceu no momento assim que eu estava iniciando um processo, Nossa. né? E processo de afastamento, né, dentro do meu lar, né? Então, assim, foi muito difícil e no início eu não me sentia capaz. Eu não me sentia. As meninas do meu ministério, 2 obreiras minhas, elas tiveram a vontade de fazer o retiro, algo que você sabe que era sonho, era gaveta, estava na gaveta, né? Que eu já participei de outros. E ali foi quando começou um processo meu assim muito sério e doloroso, né? Eu estava dentro de um casulo, Uhum. né? Prestes a voar e eu não sabia o porquê. E quando Deus ele me colocou, me encolheu, eu falo que Deus me diminuiu Aham. para mim Meu caber Deus. dentro de um casulo. E quando Deus me colocou nesse casulo, 2 obreiras minhas teve a ideia de fazer e me apresentou, pastor, a gente quer fazer um retiro com mulheres. E aquilo ali doeu muito no meu coração, por quê? Porque era um desejo meu de muitos anos, estava guardado na gaveta, e eu falei assim, Deus, como que eu vou participar de um trabalho que eu vou tratar de mulheres, sendo que na minha casa está acontecendo isso? Começou esse processo, e esse processo que eu estou passando na minha casa, eu nunca imaginaria que eu iria passar, porque quando nós estamos na presença de Deus, que Deus começa a juntar todos os cacos, é como se aqueles cacos na nossa mente fossem inquebráveis. Uhum. É como se fosse um teto assim, totalmente assim de vidro temperado forte que ninguém tem, é blindado, né? Mas todo teto de vidro ele Sim. racha. Ele racha, ele quebra. E aconteceu isso comigo. Deus resolveu só colocar a pontinha do dedo dele no teto da minha casa e falou assim, eu vou quebrar aqui tudinho. Quero saber quem é você. Ai, Jesus. Quando eu te encolher, te diminuir, te colocar num casulo. Se você vai ter força para sair de lá e voar. Meu Deus. E assim, eu me senti indigna. E eu falei assim na época para as meninas, isso vai fazer 6 anos. Foi 2020, né? Falei, eu não vou fazer, se vocês quiserem, pode dar continuidade, porque eu não vou participar. Expliquei, não me sinto. Elas levantou a minha moral, não, pastora, a senhora tem autoridade, tem testemunho, sua vida está aí. Vai fazer sim. Eu não quis, eu não aceitei. E nesse não aceitar, Deus, a gente ficou mais oprimida, né, quando a gente não aceita algo, né? Só que assim, a gente fala não e fica em casa. Senhor, está nascendo algo na minha igreja, que era um desejo meu, e eu não estou lá. Meu Deus. Então, era um confronto. Aí, passando algum tempo depois, né, houve-se uma desistência das meninas que estavam fazendo, então eu resolvi entrar. Só que quando me chamaram, pastora, vamos fazer? Vai continuar? Porque a gente vai desistir. Nossa. A gente não vai fazer mais. Está aqui o caderno, se a senhora quiser continuar. E Deus falou assim para mim, faça. Só que assim, foi um confronto. Foi um confronto muito grande, porque quando a gente não se sente digna, não é que alguém vai te aceitar. Quando você não se aceita, Sim. aí é que entra a guerra espiritual. E eu entrei nessa guerra. Deus, primeiro, ele transformou os meus pensamentos, os meus conceitos a respeito de mim mesma. Ele tratou comigo para depois falar, agora você vai ensinar para alguém que não é marido afastado, que não é filho afastado, que não é... Porque tem as mensagens, né? A irmã está pregando na igreja, fazendo a obra, mas o filho dela está na cachaça. O filho dela está na bebida. Eu sou contra essas mensagens. Pronto. Por quê? Também. Porque o que o meu filho faz, o que os meus parentes fazem, não me define. Pronto. Não te define.
Então, quer dizer que se um marido trai a esposa ou vice-versa, ou um filho trai a confiança de uns pais, então agora esse pai e essa mãe que está com a vida no altar não pode pregar porque o filho dele errou? E cadê o livre-arbítrio? Olha, Provérbios está escrito assim, ensina o teu filho o caminho que ele deve andar. Você vai ensinar até a maioridade, depois a decisão é dele. Então, meu filho não me define, você não me define quem eu sou. Quem define é Deus. Deus tem esse direito de definir quem eu sou. Então, eu estava definindo através do que estava acontecendo. Ou seja, a minha luta, eu estava deixando a minha luta definir quem era eu no ministério. Então, as nossas lutas não definem. Se Deus achou bem me provar, assim faça ele. Sim. Então, assim, eu entrei. Só que, assim, eu sou 880. Eu não quero, não faço. Mas quando eu quero fazer, eu entro. Eita. Eu agarro. Então, vamos fazer? Vamos. Só que é o seguinte, vou mudar a cor, vou mudar nome, vou acrescentar, porque o propósito das meninas já era tratamento, trauma, já estava ali. Já era tudo trauma, né? Então, assim, quebrando trauma, transformação de vidas. Então, vamos acrescentar. Então, vai ficar mulheres transformadas para transformar vidas. Né? Porque todas nós temos. Sim. E aquela que vai ser alcançada, ela também vai trabalhar na vida de outra pessoa e vai transformar um marido, um filho, um tia. E assim vai, os vizinhos, e assim vai, né? Então, quando eu entrei eu entrei de cabeça. Aí tem uma empresa que me atende até hoje, pedi para fazer o logo, coloquei para fora, fiz assim no papel, aí eles desenharam o logo, aí eu fiz o logo, né, tanto que já tem 3 anos que já é registrado, né, o Transformada para Transformar a Vida é registrado, e ali nasceu. Meu Deus. Se eu falar para vocês que o primeiro trabalho foi um desastre, assim, desastre que eu falo, porque hoje a dimensão que nós chegamos melhorou muito em tudo, né? A gente, igual hoje vocês estão aqui fazendo, e cada dia que vocês estão fazendo, vocês vão aperfeiçoando. Então, todos os anos, Deus nos dá uma estratégia nova. É como um exemplo, Ana, ela sobe aquele templo buscando em ano. E cada ano que Ana subia, Deus estava corrigindo algo em Ana. Meu Deus. Deus estava corrigindo algo no ministério de Ana. Deus estava corrigindo a oração de Ana. Deus estava corrigindo Ana. Cada vez que Penina apirraçava, Deus estava dando suporte para Ana suportar a pancada, a pirraça, o confronto, as caras feias. Então, assim, cada ano que tudo que você faz e você repete, você aprende uma novidade. E você cria, resistência. E Ana, até chegar ao propósito de Deus alcançar ela com graça e liberar Samuel no ventre dela, porque eu vejo assim, que Samuel já estava no projeto de Deus na vida de Ana, porque tudo que Deus dá para cada um que está aqui já está no projeto de Deus. Sim. Só que Deus vai esperar o momento certo de nós estarmos preparados para Ele só liberar. Sim. Tudo já está preparado. Então, Deus vai lá e libera. Porque agora, Ana, eu precisava que Deus tenha uma... Eu imagino Deus com uma caderninha assim, imagina assim, ó, pastora José, ó, pastora Muriel, ó, missionária Fernanda, vocês têm aqui, ó, que aprender isso aqui. Vocês têm que chegar aqui para receber tal coisa. E quando Ana, ela aprende, Deus fala, hoje eu vou liberar para você. Deus. Então, Deus libera. Então, assim, eu fui diminuída para caber num casulo. E depois que eu aceitei, não vou dizer que eu aceitei tudo. Você é teimosa, né? Sempre. Você viu, né, que agora eu estou investindo no meu ministério, eu tenho cadernos de 10 anos com frases que Deus me deu, eu tenho livretos para escrever livros, eu tenho muita coisa. E esse ano eu falei para Deus, eu estou disposta a colocar para fora tudo que o Senhor me deu, porque tem muita coisa guardada aqui. Eu creio que o tempo de Deus, ele é perfeito. E quando a gente aceita, se torna melhor. Porque eu sempre prego assim, quem você declarar que Deus é na sua vida, a tua fé vai te mostrar o tamanho do Deus que você é e que você serve e que você tem. Ou seja, a tua fé declara quem Deus é na tua vida. E qual é a nossa fé hoje? Como que está a minha fé? Porque Deus nos dá um ministério. E o que eu faço com esse ministério? Eu me diminuo. Às vezes eu me diminuo no meu jeito de falar, mas cada um tem uma identidade. Sim. Cada um tem um jeito. E eu tenho uma identidade. E esse ano eu falei, pois eu vou botar tudo para fora. E se tiver Penina incomodada, elas vão se rasgar inteira, porque eu vou colocar tudo que Deus me deu para fora. Amém. Então, chegou o plano. Né? E, pastora, nós falando de palavra,
eu estou muito apegado a uma palavra, né, que fica ali no livro de Lucas, né, no livro de Lucas 1, quando chega o propósito de Maria sair da sua casa para a casa de Isabel, né? As Marias. Eu gosto muito de falar das Marias, porque eu estou vivendo isso. Sim. Então, Maria, ela estava num processo que ela não... Ela recebe uma proposta, só que é uma menina, ela é nova. Só que tem duas Maria. Tem uma Maria nova e tem uma Maria com experiência em idade. Só que Deus ele vai dar um propósito para cada uma. Só que Maria Isabel, ela já tinha sofrido ataques, porque ela tinha um marido sacerdote e aquela mulher não gerava. Meu Deus. Ela tinha um marido que orava por alguém, mas a oração dele não chegava na casa dele, não era atendida. Era a vergonha que pesava no ministério, né? Você entende? Porque, né, não ter filho, a gente sabe como que era a cobrança, né? A senhora falando aí sobre Deus diminuir. Eu estava hoje lendo, né, uma passagem também em Lucas que fala da última ceia, né, de Jesus. E Jesus prepara ali a mesa, ele começa, eu vou usar aqui essa palavra, né, a desabafar com os discípulos, sabe? Falando assim, olha, vai ser a última ceia, né, que eu vou participar com vocês. Hoje ainda, né, vão me prender e tudo. E os discípulos ali, eles não tinham dimensão daquilo que Jesus estava falando. E logo em seguida que Jesus faz esse desabafo, aí começa os discípulos entre si querer saber quem era o maior entre eles. E aí Jesus falava para eles, olha, lá fora, no meio dos governadores, lá no meio dos reis, o rei é o maior, o que governa é o maior, mas entre vocês não será assim. Aquele que quer ser o maior, que seja o menor. E é tão assim para a gente, né? Eu digo para a gente no geral, porque todos que têm ali uma vida com Deus, um relacionamento com Deus, gente, que almeja o episcopado, né? Que nem a Bíblia diz, boa coisa deseja, isso não é pecado, mas todo aquele que deseja e que começa a buscar por aquilo, vai sim, de certa forma, ser marcado. Vai, não adianta, não existe. Sempre. Pronto, não existe ministério sem ferida. Se você não tiver disposto a ser machucado, então abra mão do seu chamado, abra mão do sonho de ser um pregador, seja lá o que for. Sim. Então, assim, até pelos anos, né, que eu conheço a senhora, eu sei desses cadernos, eu sei de... gente, é real isso aí. Sei das frases. E eu creio que cada frase, que cada época, que cada momento, cara, foi revelado através de uma dor. Alguma coisa Deus extraiu de você ali. No meu pior momento, então, para mim foi o pior momento, foi onde Deus ele trouxe algo. Ele sempre faz. O Senhor... E como aceitar, né? É loucura, né? Não, porque... Olha, chega, eu fico arrepiada com essas coisas. Mas não é mesmo? Porque, assim, é sempre quando você diz assim, ó, daqui não tem mais... Quando você está mal. Não tem acabado, humilhado. Aí ele levanta. Se desvalorizando e Deus vem e fala, levanta, minha filha, tem valor aí. Oxe, vai ungir o profeta Eliseu, vai ungir... Aí Deus faz um negócio desse aí. Oh, meu Deus do céu. Não, glória a Deus, né, Senhor? Porque, assim, a gente tem a mania de achar que sabe tudo. É verdade. Não, se a minha perna está me dizendo que eu não posso mais andar, então eu acredito naquilo. Só que Deus, conhecendo a nossa estrutura e sabendo que a gente ainda consegue, mesmo achando que não consegue, Ele sempre vai dizer, vai. Sim. E você percebe que quando você vai falar dos discípulos, nós começamos a falar sobre diminuir para Deus crescer, né? Você percebe que Deus está falando tem que ser o menor? O menor. E você percebe que Jesus, ele se diminui para caber no ventre de Maria. Meu Deus. Terrível isso Ele aqui. se diminui para caber no ventre de alguém simples. E por que nós não podemos nos diminuir para caber na vida de alguém? Por que alguém não pode se diminuir para estar aqui?
Por que alguém não pode se diminuir para estar numa igreja simples? Qual é o problema nosso? Porque, na realidade, você falou sobre a perna comandar você como se ela fosse o cérebro. Mas o meu cérebro me comanda para mim fazer o que Deus quer. Mas o meu cérebro não é o meu cérebro é Jesus. E o cérebro maior, ele sempre vai falar para você, filha, vai e faz o que é certo. O que é certo? Você vai fugir também das coisas pequenas? Eita. Você tem se diminuído para caber em lugares que Deus quer que você vá? Ou para voltar atrás e liberar o que você recebeu porque você já chegou aqui na vida de alguém? Porque nós estamos falando em ser transformado para transformar vidas. E ser transformado para transformar vidas é hoje eu estar aqui e amanhã eu estar em um lugar maior, mas depois eu voltar para cá de novo. Exatamente. Por quê? Ser grato. A gratidão, ela te traz prosperidade. Sim. Né? A gratidão, não é porque eu cresci que eu esqueço quem eu fui e os meus amigos, Sim. de fato, quem ele é. Não é porque, se Ana fosse assim, voltando nela, ela tinha recebido Samuel, ela não tinha voltado para o templo para devolver, porque no tempo certo, Sim, ela falou para Deus, eu vou voltar e vou devolver. Ela poderia falar, eu já recebi Samuel está crescendo, está forte, eu não vou voltar para o templo. Aquele templo problemático. Que me trouxe dores. Senhor, Eu vou enrolar eles mais um pouquinho, Não, mas a fidelidade não está no que os outros estão vendo, está no oculto seu com Deus. Meu Exato. Deus. A maior fidelidade de alguém é no secreto com Deus. E, às vezes, você sempre vai dizer assim, o perturbado é aquele que está gritando. Para mim, o perturbado é aquele mais calado. Sim. O que premedita é o mais calado. Lá, lembra do endemoniado de Gadara? Todo mundo sabia que aquele homem era endemoniado. Não sabia? Sabia. Todo mundo sabia. Por quê? Ele rasgava a sua roupa, todo mundo estava vendo, ele assustava todo mundo da arraial, todo mundo sabia que ele assustava, ele gritava, ele tocava o terror. Todo mundo sabia que ele já tinha demônio. Ele não tinha prazer em esconder nada de ninguém, desprazer em agradar ninguém. Sim. Estou com demônio, pronto, e acabou, entendeu? Se for para assustar alguém, bater no pé, ele já desenhava. Sou endemoniado. Todo mundo sabia. Aquele homem é endemoniado. Aliás, alguém falava que ele é endemoniado? Não. Tanto que quando Jesus vai tirar ele da cidade, o pessoal já estava acostumado com Já ele. era normal. Mais ou menos assim. Eu sei que ele é assim, eu sei que ela é assim. Quando ela quer, ela fala mesmo. É transparente. O demônio dele era transparente, não escondia nada de ninguém. E aquele demôniozinho? Que sorri para você, dá um beijinho. Quietinho, calado, você não... Nunca. E quando você descobre algo, você fala, esse daqui eu tenho medo. Eita. Porque é aquele que já é, né? Escancarado, né? já aquela, né? Eu não tenho medo de pessoas que falam assim para mim, as pessoas falam assim, eu não gosto dessa pessoa porque ela fala... Eu não tenho medo dessa pessoa que fala, essa pessoa é transparente, ela realmente é o que ela está mostrando. E aquele que tudo está certo, não discorda com nada, uma pessoa que não levanta a boca, é um chuchu. Não levanta a boca para falar, não, para mim está tudo bem. Esse eu tenho medo. Não, faz aí, está tudo certo. Não, tipo... Então, essas pessoas aqui que a gente tem que ficar com o olho fechado, porque aquela pessoa que ela já disse que ela já tem problema, ela é demoniada, você já sabe quem ela é. E aquele que é calado, você vai descobrir como? Jejum e oração, e observando. Tem sinais. Exato. Complicado. Tem sinais. E essa pessoa, como que você, às vezes, vai transformar ela? Talvez não. Tem pessoas que ela não vai ser transformada. Isso é verdade. É realidade. Tem pessoas que não vai ser transformada. Mas você não pode parar a sua missão. E a gente vê isso na Bíblia através de Judas, né? Porque Judas, ele foi o traidor, mas antes dele se manifestar, ou Deus manifestar ele como traidor, ele era discípulo. Teve oportunidade. Ele andava com Jesus, ele sabia quem era Jesus, ele conhecia os milagres, sabia o poderio que Cristo tinha, ele cuidava da bolsa de dinheiros de Cristo, e mesmo Jesus sabendo que ele roubava a bolsa de dinheiro dele. E todos os dias, Cristo ia lá e falava assim, Judas, a bolsa de dinheiros, porque a gente vai sair, vamos para a cidade, as viúvas vão ofertar nas nossas vidas e você vai cuidar disso aqui. A parte administrativa é sua. E mesmo assim, Judas roubando ele, mesmo assim, todo dia ele falava assim, a bolsa é uma por todo dia. Ele teve a oportunidade de ser transformado para transformar. E no final ele não quis, ou não deu certo, ou não foi. Ele não quis a escolha. Então, a gente não pode nem maquiar. Tem traidores que sempre será traidor.
Se Cristo não entrar, bater nas portas, falando, não, meu filho, vamos aqui, vamos transformar, ele vai morrer sendo traidor. Então, esse negócio ele de morreu sendo traidor. E assim, sabe o que é interessante? Você falando aí, e aí eu lembrando, porque eu li, inclusive, né, ela chegou em casa, eu não tenho muito olho, né, assim, e eu chorava, assim, que eu falava, meu Deus, e eu só pensava em mim, né, que eu falo, como eu sou ruim, miserável, Senhor, aleluia. E aí, o que acontece? Quando Jesus fala assim, ó, alguém aqui vai me trair? Todos os discípulos começaram a falar, ai meu Deus, quem será que é? Será que é eu? Quem será? O que isso me dá a entender? Que Judas, ele era desse... Eu ia falar, eu estava só esperando ela terminar. Que ninguém desconfiou, só Jesus sabia. Eu chamo geralmente de sonso. E Jesus revelou. Ou seja, Judas, ele era o simpático com todo mundo. E, gente, não dá. Ser humano, assim... Realzão, gente, não dá. Você não consegue ser simpático todo dia, você não consegue rir todo dia. Eu sou uma pessoa que você não vai me ver rir pela manhã. Pelo menos umas 3 horas depois de acordar, você entendeu? Então, assim, Judas, ele era essa pessoa. E cada um ali tinha, poxa, um caráter, um gênio, um jeito, uma forma de... Você, pastora, falou algo interessante, porque você falou até sobre... as nossas características de temperamentos dentro do que você está falando. Porque quando nós falamos em temperamentos, nós falamos também em transformação, né? Eu sou um pouquinho colérica. E é difícil. Mas quando você fala assim, tem dia que a gente... Eu sou uma pessoa que de manhã eu não quero papo. Eu não quero papo. Eu também não. Mas todo dia de manhã... Deus me deu um ministério que eu tenho que tirar uma palavra para a vida de alguém. Olha a transformação. Vem sendo o meu eu porque alguém precisa. E tem dia que eu não quero falar com ninguém. Tem dia que eu não quero ter toque com ninguém, físico, verbal. Eu não quero falar com ninguém. E quantas vezes a gente já venceu isso para estar? E é interessante que o dia que a gente mais tem essas crises é no dia que a gente tem compromissos e agendas. Sim. Como Deus foge do nosso caráter. Meu Deus. Hoje você fala, nossa, eu queria tanto lugar, agora se fosse hoje eu ia dar lugar. Aí no dia que você tem para dar lugar, você fala, Senhor, para que eu marquei essa agenda? Não é, tem dia que é assim mesmo. A minha vida é assim, tá? Ai, a minha também. Depois Deus vai lá e bota fogo no parquinho. Eu falo, ai meu Deus do céu. Até chegar lá. Você vê que a nossa natureza, assim. como ela tende a nos trair. Sim. Porque não é sobre a minha carne está dizendo que eu não estou bem. Mas, quando eu posso, eu ainda dou uma recuada. Mas, a maioria das vezes, Deus vai falar assim, você quer se recuar, filha, mas hoje é dia de você se apresentar. Não é fácil. E isso é uma transformação de dentro para fora, porque você tem que transformar a sua vida. E eu sempre falo, eu não prego quando eu quero, eu prego quando Deus quer. Sim. Você não louva quando você quer, quando Deus quer, porque tem pessoas que ela tem o dia que ela faz quando ela quer. Sim. Né? Ela serve quando ela quer e para mim isso é inaceitável. Não, então... A gente já venceu barreiras. É que assim, isso aí, gente, é terrível isso daí. Por quê? Porque, vamos falar de seres humanos aqui, vamos lá. Você começa a namorar com uma pessoa, certo? Começou a namorar, você já assume ali com ela um relacionamento. E relacionamento requer de você posicionamento diferente, postura diferente. Você vai ter que dar uma adaptada aí nos seus horários, vai ter que abrir mão de algumas coisas. Só que quando a gente entra no relacionamento, a gente já tem que entrar disposto e entendendo. Opa, algumas coisas vão mexer, vão começar a caminhar diferente, né, do habitual em tudo. E muitas das vezes o que acontece com as pessoas, eu vejo assim, dentro da igreja, que aceita a oportunidade só quando quer, vem para o culto só quando quer. Eu estou a fim de trabalhar esse tempo na obra, então eu vou trabalhar. E quando não está, não trabalha. Quando quer comparecer, comparece. Quando quer... Não tem relacionamento. E pessoas que fazem isso são pessoas... que ela não tem um propósito, porque quem tem propósito não dá qualquer coisa para Deus. Pronto. Olha, gente, sabe o que eu estava mexendo? Não dá. Estava mexendo na minha cabeça esses dias, porque uma vez uma pregadora me chamou e falou assim, vem aqui. E ela falou assim para mim, você não tem o chamado tem você. E aí
né, à primeira vista, eu não entendi aquilo. Eu falei, ué. Aí depois eu comecei a analisar, né? E quando foi ontem, eu estava lembrando disso. É forte. Eu falei assim, cara, é real. Aí me deu um negócio assim, porque eu pensei o quê? Tipo, o que eu tenho, eu posso perder. Alguém pode levar. Pode se corromper. Mas o que tem a mim... Aí eu chego a arrepiei. Porque, tipo, eu tenho esse copo, mas qualquer hora, sei lá, ele pode quebrar. Pronto, já era. É quando você fala assim, Deus, por favor, me deixa, me larga. Pronto. Não me vê. Pronto. Você quer soltar, mas ele não te solta. Ele tem a mim. Ele tem a mim. Então, assim, você entende o peso diferente? E é por isso que tem alguns que vão ser mais cobrados que o outro. Porque Sim. tem muitos que querem ser chamados para, um exemplo, para o Ministério da Palavra. Tem uns que querem ser chamados para o Ministério do Louvor, mas aquela pessoa ela não é. Ou talvez ela é para... Um exemplo, vamos supor que tem 3 escalas. Tem aqui, aqui e aqui. Uns vai ficar aqui, outros vão chegar aqui e outros vão chegar aqui. Quem está aqui não almeja chegar aqui, só que Deus quer que essa pessoa chegue aqui. E quem está aqui, que não vai chegar aqui, está fazendo barganhas, quer chegar aqui a todo custo, passando por cima. Essa pessoa é a pessoa que não obedece liderança, que não obedece ensinamentos, doutrinas e hierarquias de ministério, escolhe quem quer, mas quando você olha, principalmente na rede social, né? Nas mídias, você vê essa pessoa pregando que quem não conhece a fundo o caráter dela, fala, essa pessoa é de Deus. Sim. Obedece o pastor da sua igreja, você toma Santa Ceia, você está debaixo de uma obediência, seu pastor sabe aonde você está, como está a sua vida no altar? Será que participa de alguma Porque, coisa? assim, essa pessoa é para ela estar aqui. Não é para ela estar aqui. Ela está forçando portas. Sim. E quem está para estar aqui, filha, não vai... Sabe qual é o nosso forjar a porta? É dores. Eu não quero, Senhor. Tu vai. Eu não posso, Senhor. Eu posso. Até porque consigo. Quem vê vídeo, quem vê foto, quem vê dias de, sei lá, festividade de congresso, quem vê assim, esse é o superficial, tá? Sim. Não tem... Gente, vamos falar sobre essa parte que você está falando de... Você vê aqui, ó, esse bastidor, mas eu cheguei aqui, eu vi os meninos preparando tudo por trás dos bastidores, certo? Sim. Eu não posto minha foto chorando, humilhada. Tem crente que posta, né? Pelo amor de Deus, se você faz isso, se converta hoje. Eu não vou postar minha foto humilhada, chorando, com o carro quebrado na rua. Outro dia eu passei lá, ó. Encontrei a pastora Muriel com as meninas tudo indo pregar. O carro tava parado e elas... Precisa de ajuda aí? Tá tudo bem, pastor. Os meninos já tá vindo. Né? Se fosse eu, já estava fazendo live, mostrando para o Maduro, o mundo inteiro dando de coitado, querendo dinheiro. Você está entendendo? É umas coisas assim que... Tipo assim, ó aí, meus irmãos, ó. Ó a minha luta. Indo ali, servir o rei. Irmã, se eu mostrar isso, eu vou fazer live o dia inteiro, Tô viu? precisando de... Ixi, eu então, dia de chuva, então. E as lutas dentro de casa? Eu não posso meus problemas dentro da minha casa, daqui. Essas coisas. Ah, porque, pastora, mas você vive de aparência? Não, essas coisas é pro joelho, é para Deus. Tem coisas que é Deus que vai ver. Por quê? Nós somos chamados para transformar a vida. Alguém vai ver eu de um jeito e falar assim, essa mulher não está transformando nem a casa dela, ela vai transformar a minha vida. Gente, tem dia que você tem resposta para tudo, pastora? Claro que não, e não vamos ter. Alguém aqui não tem resposta para tudo. Tem dia que nós estamos perdidos em nós mesmos. Daqui a pouco vem Deus do nada e fala, ou você cala a boca ou você fala isso, e ponto. Ou é isso e pronto. Minha filha, às vezes você tem que ser um pouquinho fria. É porque nós queremos falar muito. É mulher. Ela quer explicar do jeitinho. Às vezes Deus não está mandando a gente explicar para os outros. Tem gente que você tem que falar, ponto, e deixar ela com a pulga dela. É tipo Tramontina. Corte. Mas nós queremos ficar explicando coisas que não é para explicar. E quando você vai subindo esse nível, que você já não tem... sabe o que eu aprendi? Que aí... Quando você era amorosa, falavam que você não era amorosa. Quando você coloca limite, aí que vão falar que você não é amorosa mesmo. Nunca vão parar de falar da gente, ou de você, ou de você que está ouvindo. E nós temos esse problema emocional, que nós queremos sempre agradar alguém. Nós temos o hábito de querer agradar alguém, de querer se sujeitar à necessidade do que alguém está precisando. E nós não fomos chamados para isso, nós somos chamados para transformar alguma vida. E, às vezes, você vai ter que falar algo que
Não vai me agradar, às vezes. Quantas vezes nós já conversamos, você já teve Sim. sonhos proféticos com a minha vida, sonhos que você me entregou ali, mal você sabia que já tinha acontecido, e depois de uma semana aconteceu comigo na minha vida. Eu me lembro bem, se eu ver, como eu posso dizer para, né, não falar muito nossas intimidades. Uma vez a pastora Muriel estava mais muitos anos com um problema e ela chegou para mim e contou esse problema desesperadamente. Eu não entendi. Eu não entendi ainda. Falei para meu esposo, por que ela está desesperada desse jeito? Para que tanto desespero? Cadê a confiança da Muriel? Ó, isso aí tem mais de 15 anos, viu? Pablo era pequenininho. Você lembra que você foi na porta da minha casa me contar algo? Depois eu te lembro no final. Estou tentando lembrar aqui. Depois eu te lembro. Aí você foi lá e me procurou e você estava desesperada. Porque todos nós passamos por um momento de desespero, que nós não encontramos uma saída. Eu não te entendi. Eu não te entendi. Falei, mas para que tanto desespero? Por quê? Cadê Deus na vida dela? Eu falei isso. Passou anos depois. Naquela mesma semana que você teve um sonho comigo, logo no meu processo, você falou, pastora, eu tive um sonho. Tá, você estava muito desesperada. Você lembra um sonho? Ai, Depois eu te lembro no final, que eu te lembro. Era. Você me ligou e falou, pastora, eu tive um sonho, essa ela estava assim, assim, assim. Do jeito que você contou, eu tinha 2 dias antes estado. Meu Deus. Eu estava tão desesperada que eu tinha perdido. Sabe quando a pessoa desesperada, hoje eu prego porque a gente aprende quando a gente vive, né? Sim. Pessoas desesperadas, elas não escutam a voz de Deus. Pessoas desesperadas, ela perde totalmente a sanidade. Deus está ali do lado dela, ela não está vendo ninguém. Deus está falando com ela, ela só ouve ela mesma, a carne dela e o que está acontecendo, a situação do presente. Ela esquece o futuro, esquece o passado, esquece o que ela vive, esquece tudo que Deus fez. Tudo. Parece que você não está vendo nada, você não vê ninguém. E Deus ali, minha filha, a mula falando, oba lá, pá! Sabe? A mula falando ali e você ali, ó. Não enxerga, não vê. A gente fica numa cegueira espiritual, os ouvidos tapam. Você não vê Deus, você não sente cheiro de Deus. O desespero faz você fazer isso. Sim. Eu estava desesperada. Aí eu tô no meu quarto. Gente, eu ouvi a Muriel aqui, ó. Lá na porta da minha casa falando pra mim. E Deus falou, lembra? Eita. Lembra que você não entendeu? E eu falei, Senhor, eu lembro, agora eu entendo ela. Nossa, Deus faz às vezes ele dá uma passadinha assim, ó, Trem na doido, nossa né? cara, O né? que você não entende, um dia você vive. Se hoje eu critico uma luta sua, uma dor sua que eu não entendo, amanhã eu vou viver ela. Deus faz você viver. Se eu te julguei, está entendendo? Te julguei num algo que você estava passando, eu não entendi, eu vou viver um algo. Só que o meu ainda foi pior do que o teu. Eu vivi, Deus falou assim, lembra que você não entendeu lá o desespero dela? E você falou assim, eu fiquei tão desnorteada que por um momento eu esqueci de quem eu era, de quem era o Deus, o que Deus tinha feito na minha vida. Pô, lá, pelo amor de Deus, Deus me deu casa, você conhece meu testemunho. Deus me deu carros, Deus me tirou do lamaçal. Deus transformou a minha casa, me deu filhos, me deu ministério, tirou meu nome da lama, levantou e falou, pastora Josi Santos, hoje é o teu nome. Você não é aquela humilhada que ficava dentro de um quarto, depressiva, demônios te perturbava. Você hoje é uma mulher transformada para transformar a vida. Eu senti no meu quarto, Deus dando um tapa na minha cara e falando assim, lembra da Muriel? Lembra? Olha o que você está passando hoje. Está desesperada, né? Na hora, assim, eu fui me acalmando, Deus começou a falar comigo. Quando você começa a dar ouvido para Deus, se volta para o lugar. Sabe? A sanidade começa a aparecer, você começa a ficar sã. E o Senhor falou, respira, eu respirei. Escuta. Quando eu abri, o meu WhatsApp tinha mensagem de quem? Dela, diante do Senhor. Diante de Deus. Quando eu abri mensagem, tá? Quando ela mandou a mensagem, que ela falou, te vi assim. Deus falou para a pastora ficar assim, Deus para a pastora ficar em paz. A mesma pessoa que eu julguei, a pessoa que Deus deu sonho da minha vida. Aí eu comecei a chorar, porque Deus já estava ministrando, sabe? Deus, ele vai casando. Então, assim, quem você não compreende vai ser quem Deus vai usar para te dar equilíbrio, calmaria. Cara, eu tenho medo, Sim. de Deus. Não é? Eu tenho medo, eu falo para esses meus Então, gente, isso é coisa linda. Então, hoje Deus fala assim, filha, quem não te compreende hoje, se preocupa não, um dia vai te procurar. Eu acho bonito isso da senhora falar aqui, porque outra Mulher, mas tem tanta tem coisa gente que eu que tem nem essa te coragem, não. conto. Hoje eu tenho. Eu tenho, sabe por quê? Porque quem sou eu? Só porque eu prego um pouquinho, tenho um pouquinho de ciência, Deus me deu umas coisinhas. Acho bonito a senhora falar isso, né? Porque outra pessoa não teria coragem, né, de assumir, assim. Mas, na verdade, o grande que disse assim, falou para Moisés, vai lá e fala, eu sou. Eu já digo, quem sou eu? Para qualquer coisa nessa vida, né? Vou voltar ao início. Que eu volte para o casulo. Porque eu sempre tenho que me diminuir, né? Jesus se diminuiu para estar no ventre de Maria como
foi falado no início, para começar uma obra maravilhosa. Então, a gente também tem que se diminuir todo. Às vezes, a gente tem que dar um passo para trás, Muriel. Não é só porque nós podemos ter toda a sabedoria, pode ter tudo, Deus pode engajar, pode levantar, igual esse trabalho, eu creio que Deus vai trazer muito engajamento para a vida de vocês. Em nome do Senhor Jesus, profetizo, né, que vocês cresçam e o nome do Senhor Jesus apareça. Amém. E assim, nós temos sempre que dar uma diminuída em tudo. Né? Nós podemos deixar o nosso ego dominar só por causa de uma mensagem, porque Deus levou o nome, por causa de que, porque fulano pregou em algum lugar, fulano esteve, porque Deus está crescendo. Eu já penso assim, quanto mais Deus levanta, mais eu volto para o casulo. Mas voltar para o casulo de uma forma... não ficar preso lá, viu? Sem crescer. Que eu falo uma forma de humildade, sabendo que quem te faz voar é o Espírito Santo de Deus, né? É verdade. Eu sempre oro assim a Deus, Senhor, me honre de acordo com a minha humildade. Isso. Porque eu tenho medo de verdade, até por histórias, né? A gente tem muitos espelhos, pessoas mesmo que a gente vê aí, sabe? Se perdendo, né? Real. Se perdendo dentro da promessa. E a própria Bíblia diz que a humildade precede a honra e a soberba a queda. A queda. Né? Então, assim, eu acho que não é vergonha nenhuma a gente reconhecer, tipo, sei lá, eu errei. Isso falando, né, de um modo geral, porque, às vezes, né, que nem a senhora falou, tipo, quem sou eu? O fato de eu estar em cima de um altar, ou de pregar aqui, aí eu vou, prego ali, e isso não me faz melhor do que ninguém, pelo contrário. A Bíblia diz que a gente é servo. Sim. Viemos para servir, né? Sabe, que a gente é servo. Então, assim, aí, mais uma vez, a gente entra aí no tema, né, da conversa, né? É transformada para transformar a vida. E a transformação, ela pesa. 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 Não tem como dizer que encontrou com Jesus. Se você... Assim, encontrar é muito diferente de... Como que eu posso dizer? De ser atropelado, né? Vamos dizer. Porque quando a gente encontra com Jesus, a gente é atropelado, meu filho, quebra coisa na gente, aí vem ali ele igual um ortopedista, puxa a osso, é aquela Ele dor, quebra os ossos da gente inteiro, como o Davi vai dizer, né? O verdadeiro encontro, filho, é um atropelo. Ele desloca a gente, desloca. Ele descoisa. E quanto mais ele quer intimidade, quanto mais ele requer, ele desloca a gente por inteiro. Aproveitando essa deixa, né? Para mim, a gente não terminar isso aqui sem concluir, né, gente? A Maria e Isabel. Né? É porque você vê tanta... Você vai falando. Mas Deus está aqui lembrando. Porque nós começamos a falar sobre, como você falou aí, transformar vidas, e você falou de diferenças, e você vê duas Marias com dois propósitos diferentes, mas o propósito sempre acaba... se encontrando lá, né? E você falou de encontro. É real. Quando o encontro ele é com Deus, meu Deus, forte. Nós vamos pular juntas. Glória a Deus. Né? E você percebe que as duas Marias tinham o mesmo propósito, idades diferentes, histórias diferentes, mas que casavam por causa do nome de Jesus que estava envolvido no meio. E quando o nome de Jesus está envolvido no meio de qualquer questão, o que eu não gosto em você, eu vou ter que suportar. Sim. E o que eu não aceitar, se não for ferir, a gente vai se aceitar, porque não é no nome da Fernanda, não é no nome da Muriel, é no nome de Jesus. Sim. E o nome de Jesus, ele junta, ele transforma vidas. Ele faz assim, nós quebrar conceitos. Tipo, essa não foi a minha visão, Muriel, mas essa visão não está ferindo. Pronto. Não está distorcida, então vamos nos juntar para o propósito. Maria sai, se encontra com Maria Isabel, e elas estão gerando propósitos. Meu Deus. Sim. Aí alguém vai falar assim, mas uma é velha, outra é nova. E são causas impossíveis, lembrando bem. Sim. São causas impossíveis. A outra era virgem, a outra era velha. Maria Isabel já estava avançada de idade, tinha muita experiência para dizer assim, minha filha, eu fui desprezada porque olharam para minha casa diferente, viu?
fui chamada de amaldiçoada, meu marido leva cada nome porque a gente não recebe, o povo recebe, e ela vai dizer, ó, eu sou nova, mas minhas amigas me abandonaram, não liga mais para mim, a conversa não é mais a mesma, estão dizendo agora que eu sou prostituta, estão me acusando, é tanto nome que eu estou levando, então uma mais velha levou nome, a mais nova levou nome, então o que Deus vai fazer? Vai juntar mulheres que estão gerando o mesmo propósito. Meu Deus, Sim, forte glória a isso. Deus. Você está entendendo? Deus, ele vai sempre... E eu estou vivendo isso. Amém. Então, assim, isso está dentro, parece que eu estou vivendo isso com tanta certeza do que eu estou ministrando, porque Deus, vai chegar um tempo na sua vida que Deus, ele vai colocar pessoas que pensam como você pensa, que sente as dores que você sente, desconforto que você sente. Eu não senti o seu desconforto mais de 12 anos atrás, mas Deus me trouxe uma situação que eu senti, aí Deus falou assim, tá gerando o que ela gerou, Josi? Meu Deus. Tá sentindo o que ela sentiu, e você vê que hoje nós estamos aqui, de tempo em tempo nós estamos ali. Nós não somos grudadas todo dia, não se fala todo dia. Verdade. Mas toda vez que a gente se fala, é o mesmo tratamento, é o mesmo carinho. É. Então, para mim, é isso. Ó, é alguém que está gerando, está do outro lado, mas está frutificando. Você não parou de gerar, você não parou de colocar para fora o que Deus colocou dentro de você. Sim. E eu estou do outro lado. A Fernanda está de um lado, agora está aqui com você. E assim, nós vamos transformando vidas. Quantas pessoas passou pela geração da cruz? Mas que está frutificando, está gerando em outros lugares. E foi através de quem? Pastora Muriel, pastor Júnior, desse ministério. Talvez não está comigo, mas está transformando em outro lugar. Sim. E foram ensinados. Então, tem coisas que Deus vai gerar sobre mim que não vai ficar comigo a vida inteira. Ô, dói. É inaceitável, Senhor. Porém, Não parem olha nessa. para essas pessoas, elas estão frutificando. Então, não para na gente. para E eu vou te falar, para chegar para falar isso aqui hoje e aceitar, não foi fácil, não. Porque a gente não aceita no primeiro amor, quando a gente começa a pastorear no começo. Isso dói, porque nós queremos todo mundo para nós. A gente quer ainda. Mas só que chega um tempo que você aprende a deixar ir. A gente aprende a aceitar mais as coisas do Senhor. E a gente vive melhor. Então, assim, esse bate-papo aqui sobre Bíblia, né? Sim. É algo interessante, porque se a gente for por caminhos, nós nunca vai parar. Porque a Bíblia ela é um caminho sem fim. Não, ela sempre tem algo uma para fonte você. inesgotável. Sim, inesgotável. E ainda falando, né, sobre ali essa passagem, né, de Maria, né, enfim, quando ela está gerando Jesus, Deus me deu uma vez uma mensagem, né, porque quando ela, né, vai gerar ali do Espírito Santo, José ele vai embora. José vai embora e tal, aí o anjo vai de encontro a ele e diz, volte, né? E aí, na mensagem que Deus falava para mim, era sobre isso. Não tem como algo santo nascer em um ambiente que não tem união. Exatamente, é forte. Né? Então, assim, quando a gente vai ministrar casamento, a gente sempre fala, o segredo de um casamento, gente, não é você entrar nele para você ser feliz, mas é para fazer o outro feliz. Exatamente. E quando eu quero fazer o outro feliz, não é sempre a minha vontade que vai ser colocada ali. Eu tenho que parar, conhecer a vontade do outro. Ah, hoje eu quero café, hoje o outro quer... Não, tá bom. Vamos hoje... saber conviver com as diferenças do outro. Exatamente. Por isso que muitos se separam de início de lua de mel. Por quê? Porque... Bate de frente. Bate de frente, assim... eu não sou eu, você não é... É duas pessoas diferentes, só se casarem e se amam. E amar a qualidade é fácil. Opa. Mas amar o defeito, que eu acredito que Deus ele pede mais para amar o defeito. Quando você ama o defeito, não é que você vai amar, sentir prazer naquele defeito. É a aceitação do defeito. Quando você aceita o defeito, você vive melhor. Porque quando você não aceita, você vai viver murmurando, maldizendo. Para que Deus? Procurando resposta. E Deus não vai te responder. Quem vai responder? Vai ser o diabo. E quando o diabo te responder, é onde você vai desanimar e vai achar que aquilo não é para a tua vida. E casamento não é duas pessoas perfeitas, né? Eu sempre preguei isso. São duas pessoas imperfeitas tentando suprir a necessidade do outro. Você acabou de dizer isso em outras palavras. Sim. Eu supro a necessidade do meu esposo e ele supre a minha. É fácil? Não é. Tem dia que eu tenho que dar 10 passos para trás porque eu quero que seja feita a minha vontade, a da princesa.
E não é assim. Tem um príncipe também. Homem, por mais que ele seja duro, ele também quer ser bem tratado. Quem fala sobre isso? Não quer. Eles não vão falar sobre isso. Tipo assim, é um pouco complicado, né, para alguns homens chegar e falar assim, né? A senhora acha que dentro da igreja tem mulher feminista? Oxe, você acha? Eu tenho certeza que tem. Absoluta convicção que tem mulheres feministas, que ela acha que ela tem que fazer tudo nesse sentido. Eu já fui assim. Eu não vou falar feminista 100%, mas naquela questão assim, que às vezes nós achamos que nós temos que fazer tudo, e às vezes não. É difícil dar um passinho para trás, né? Porque a gente cresceu assim, fazendo tudo em casa, a nossa vida não foi fácil. Então, esse dia eu estava resgatando isso. Como eu cresci criada com a maioria da parte da minha mãe solteira e um monte de tias solteiras, a gente cria uma casca. Não é que você quer ser cuidada, é que você já é armada. Sim. Você já quer fazer as coisas, você tem pressa, se alguém não fazer, você já vai fazendo. Então, não é que você... eu vou falar assim, feminista no sentido de ser feminista. É que você já está acostumada a sempre fazer, a tomar a rédea da frente, a não depender. Não esperar pelos outros. Essa parte que eu tratei em mim. Porque isso até cai nas irmãs. Você já quer fazer tudo e às vezes eu já me sobrecarreguei muito. E assim, vai soltando aos poucos, você vai até sentindo um alívio. Mas tem hora que vai voltando essa Josi, eu falo, minha filha, volta, embora. Deixa as meninas. Porque isso é um pouquinho também de feminismo na gente. Meu Deus. É um pouquinho de feminismo se você olhar. Você quer fazer tudo, você não depende. Porque a feminista, ela não quer depender de homem, ela não quer depender de ninguém, né? Falando pelo lado dessas qualidades, porque outras é terrorismo, né? A gente deixa pra lá. Mas, assim, dessas coisas, assim, a gente acaba usando um pouco do nosso feminismo, né? E querendo... Cresce com isso. Então, isso... Trazendo para a psicologia, a gente já vem armada, já está aqui, ó. Sim. Então, isso aqui nós temos que quebrar, é um trauma. Sim. Isso é um trauma que a gente tem de não esperar pelos outros e querer fazer tudo. E a gente se sobrecarrega, não deixa as pessoas também construírem, não deixa as pessoas aprenderem por causa da falta da impaciência. As pessoas vai demorar muito, eu já sei como faço, eu boto essa caixa lá, faço assim, já está pronto. Eu, todinha.